Muito boa tarde, bem-vindos, né, a essa mais uma das palestras dessa jornada da quarentena do Uniptam. Bem-vindos às pessoas de outras instituições, né, que não são aqui da instituição de São João del Rei. Meu nome é Larissa, eu sou professora nos cursos de nutrição e de fisioterapia aqui da instituição. Tenho formação em biologia, né, com mestrado, doutorado na área de física teórica, voltado aí para física quântica, biofísica molecular, né? Então, muito associado ao tema que a gente vai trabalhar hoje. Esse já é uma segunda palestra que eu venho aqui pelo Uniptam, uma segunda atividade, né? A primeira a gente falou sobre epigenética e a associação com a Covid-19, e a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre nanobiotecnologia do sangue. Um tema bastante complexo, com uma possibilidade bastante ampla se a gente pensar nos campos da bioinformática, né, nos dias de hoje. Então, sejam todos muito bem-vindos, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, e aí, eventualmente, havendo alguma dúvida, vocês podem me acionar no chat, tá bem? E aí eu descompartilho, acesso ao chat e a gente vai trabalhando junto ao longo desse período que nós estaremos aqui falando um pouquinho sobre nanobiotecnologia do sangue, o que a gente tem aí de novidade nesse campo da bioinformática, que não só associado aí ao sangue, né, mas uma série de outros sistemas, principalmente voltado aí para as questões de biologia molecular associada a material genético. Vocês já devem ter visto aí nos jornais, né, essa rede mundial de computadores que está trabalhando no sentido de tentar conseguir um fármaco aí para a Covid-19, que é um trabalho probabilístico, né, para testar fármacos já existentes, um trabalho de bioinformática bastante árduo, bastante amplo, e a gente hoje vai ver um pedacinho dessa ferramenta que se anuncia, e a demanda hoje, por exemplo, para um sujeito que é bioinformata, ela é bastante, como que eu vou dizer? No Brasil ainda pequena, mas a nível global é uma coisa mais ampla, né? Porque ela exige desse profissional que ele tenha habilidades dentro de ciência da computação, que ele entenda de biologia, que ele entenda de informática, que ele entenda de cálculo, né? E aí acaba trazendo à tona um profissional que consegue andar muito bem entre esses conteúdos todos. Vamos começar então, vamos lá. Então, nossa proposta é trabalhar com a nanobiotecnologia do sangue. E aí, o nosso foco, quando a gente for trabalhar, for dizer aqui da nanobiotecnologia do sangue, é trabalhar principalmente com as hemácias. A gente sabe que o sangue, ele tem uma parte contida, né, uma parte de elementos figurados, que são as células, e a gente tem a parte líquida, que é o plasma. E se a gente fizer a centrifugação desse sangue, a gente vai ver que essas hemácias vão se depositar no fundo, e são elas o nosso objeto de estudo. Essas hemácias, também chamadas de eritrócitos, né? Elas representam os glóbulos vermelhos e elas têm contida no seu interior uma proteína que é a hemoglobina. E a hemoglobina executa funções muito importantes no organismo, associadas ao transporte de oxigênio, à distribuição de oxigênio no nosso corpo. E ela só consegue fazer isso porque ela tem, associada à hemoglobina, um grupo que a gente chama de prostético, que é o grupo M. E esse grupo M, né, presente dentro dos eritrócitos, ele tem como cerne, como núcleo, como centro, um íon ferroso. Ele tem um ferro no estado de oxidação 2+. O que é isso? O ferro que perdeu 2 elétrons, né? A gente vai um pouquinho devagar porque a gente tem pessoas que são da área, que não são, então para a gente conseguir acompanhar o que está por vir. Os eritrócitos, então, eles têm uma grande parcela do seu interior ocupado pela proteína que é a hemoglobina. Essa hemoglobina tem contida em si 4 grupos M, 4 grupamentos que têm em seu cerne o átomo de ferro. E esse átomo de ferro é o responsável direto pelo transporte de oxigênio, função dessa proteína. Essas células, né, essas hemácias, esses glóbulos vermelhos, chamados também de eritrócitos, exatamente porque eritro significa vermelho e citocélula. E a ideia é a gente entender como que esse transporte de oxigênio acontece, o que essa molécula cerne tem a ver com a nossa proposta de trabalho hoje, que é falar do paramagnetismo associado ao sangue.
Será que meu sangue também tem propriedades magnéticas? Como que isso funciona? Por que que isso pode ser útil dentro das ciências da saúde? Como que eu posso me apropriar desse conhecimento, né? E aí a gente vai pensar que o ferro, nos organismos vivos no geral, ele representa um passo à frente na evolução. Tudo que é vivo precisa de ferro para o seu crescimento, para realizar trajetórias metabólicas muito importantes, como, por exemplo, a respiração celular, se nós pensarmos aí em termos de citocromos, né? Todos os organismos vivos, mesmo aqueles que são mais simples, que a gente diz que são pouco derivados, eles têm uma demanda de ferro considerável. Isso inclui as bactérias, por exemplo, né, que são seres vivos bastante simples, constituídos de uma única célula, desprovidos de membrana nuclear e ainda assim necessitam de ferro no seu metabolismo. Então, o ferro ele é bastante importante se nós pensarmos em termos de evolução. E aí, em termos de evolução, eu vou pensar também no transporte de oxigênio, porque no meu organismo o ferro tem, uma das suas funções, né, é o transporte de oxigênio. Se eu pensar ao longo da evolução, a distribuição de oxigênio nos organismos vivos, ela se deu de diversas maneiras. Pensando aí nesses seres vivos que são aquáticos, né, vamos pensar aí na esponja, aqui, nas águas vivas, né? Nesse primeiro caso, a água entra pelos poros laterais desse animal, é um animal, né? E sai por essa abertura superior que é o ósculo. E o oxigênio fica preso dentro de células que são apropriadas para capturar esse oxigênio que estava dissolvido na água. Portanto, um sistema de transporte, um sistema de distribuição desse gás respiratório, aqui, para esse tipo de animal, não era importante. Ele era capturado da água e, na sequência, transferido para as células, para as demais células desse animal, por meio de difusão, né? Saindo de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado. E aí, se a gente avança um pouquinho mais na evolução, aqui, por exemplo, a planária, ó, que é essa figura do fundo, ela é um animal achatado dorso-ventralmente, né? Como se ele tivesse amassado assim, né? Passado um rolo compressor. E esse é um animal que vive num ambiente de transição. Existem planárias aquáticas e existem as planárias que vivem em ambientes muito úmidos. E esse animal ainda mantém esse mecanismo de aquisição de oxigênio por meio de processos de difusão. Então, o oxigênio sai do ar ou da água, se for um animal aquático, e ele passa para o corpo do animal por difusão. Mas como é um animal achatado dorso-ventralmente, é muito tranquilo para esse animal promover a difusão desse gás respiratório. À medida que a gente avança um pouco mais e a gente chega aqui nos insetos, a situação começa a se alterar. Porque, além dos insetos terem uma carapaça feita de quitina, né? É mais difícil de ser permeada por esse gás, eles agora têm uma superfície corporal diferenciada e distribuir esse oxigênio em todo o corpo do animal começa a se tornar difícil. E aí eles desenvolvem uma estratégia diferenciada, que não mais associada apenas à difusão, mas agora uma respiração que a gente chama de traqueal. Então, na superfície do corpo desses animais, existem alguns orifícios, buraquinhos, chamados espiráculos, nos quais o oxigênio entra, e aí esse tubo se subdivide, então vendo, ele se ramifica até chegar nos tecidos do animal, levando esse oxigênio, então, até os tecidos corporais. E com o gás carbônico acontece o contrário. O gás carbônico sai do tecido do animal, vem por essas traqueias, por esses traqueídeos e sai pelo espiráculo. Então, uma estratégia de sobrevivência interessante. Só que à medida que o animal se torna maior e mais complexo, esses sistemas não são mais suficientes para poder distribuir esse gás respiratório em todo o organismo do sujeito. Tanto isso é verdadeiro que, se a gente for pensar que no passado existiram insetos muito grandes, e hoje não existem mais, né? O planeta tinha uma saturação de oxigênio muito maior, então conseguia suprir aqueles insetos gigantes. À medida que a quantidade de oxigênio diminuiu, restaram, sobreviveram os animais menores daquela classe, daquele tipo, né? Porque conseguiam respirar adequadamente. À medida, então, que a gente avança na evolução, os organismos vão tendo uma demanda um pouco mais importante. Porque agora, quando eles se tornam maiores e mais complexos, eles precisam utilizar um líquido para irrigar esse corpo, levando esse gás respiratório. E aí apareceu um problema muito grande, porque a água, na verdade, não dissolve bem o oxigênio. E para resolver essa pendência, a natureza criou o que a gente chama de proteínas transportadoras, de moléculas transportadoras desse gás. Por exemplo, aqui, ó, em alguns moluscos, a gente tem a hemocianina.
que é um pigmento de cor azulada, né, capaz então de carregar esse gás respiratório. Um instantinho que alguém acionou no chat, a gente já volta aqui. Ei, Jaine, tudo bem? Bem-vinda! Que bom você aqui. E aí, observe o seguinte, então, quando esse animal se tornou um pouco mais complexo, né, a demanda por gás respiratório aumentou, e aí a natureza, a força criativa da natureza, precisou estabelecer e criar moléculas que pudessem transportar esse gás respiratório. Aqui, então, por exemplo, alguns moluscos vão ter um sangue de coloração azulada, porque terão como pigmento respiratório a hemocianina associada ao cobre, né? Outros animais, aqui, por exemplo, as minhocas, né, anelídeos, as minhocas já possuem hemoglobina. Inclusive, algumas têm hemoglobina gigante, muito úteis aí para a gente poder estudar o comportamento da hemoglobina, porque é bastante semelhante com o que acontece conosco. E aí, esses animais, eles já precisaram, então, de um pigmento respiratório, agora já à base de ferro, que daria, então, essa coloração avermelhada, certo? E aí, aqui, esses animais vão utilizar o grupo M, que é o mesmo que nós utilizamos, para carrear esse gás oxigênio dentro do organismo. E aí, esse grupo M, observem que ele tem um ferro no centro, e esse ferro está ligado a 4 átomos de hidrogênio. Essa estrutura que a gente observa é um anel protoporfirínico, né? É uma estrutura com o íon ferro no centro, uma estrutura que a gente vai chamar de tetradentada, não vamos entrar no mérito disso agora, mas uma estrutura que está ligada à hemoglobina e que tem a capacidade de distribuir o gás oxigênio no organismo, certo? Então, o nosso foco de estudo vai se direcionar muito para essa estrutura, porque o ferro é um material que, se a gente pensar fora de compostos biológicos, já apresenta um magnetismo intrínseco. Nós vamos entender por quê. E agora, inserido, incrustado dentro desse material, que propriedades desse metal foram alteradas? E como que ele se comporta magneticamente dentro do nosso organismo, certo? E aí, olha só, a gente falou dos anelídeos, mas quando a gente caminha um pouquinho mais na evolução, anelídeos, eles vivem aí em ambientes de transição, né? A gente tem que as minhocas vivem em ambientes úmidos, ou se nós pensarmos nas sanguessugas, a gente vai pensar em ambiente aquático. À medida que esses animais se tornam mais complexos e, inclusive, ganham um ambiente terrestre, precisa haver uma mudança na fisiologia desses sujeitos, para que eles possam transportar o oxigênio de modo muito mais eficiente. Ganhar a vida em terra exige que a gente também tenha condições de transportar o oxigênio de modo muito mais eficiente. Então, se a gente pensar aqui, ó, o peixe é aquático, né? Então, a água vai passar pelas brânquias desse animal, que vai retirar o oxigênio que está na água e vai distribuir isso no corpo do animal. Um animal terrestre, todavia, estritamente terrestre, né? Os mamíferos, por exemplo, a gente precisa de um sistema de distribuição muito mais eficiente. E aí a gente precisou, então, de células especializadas na distribuição desse gás respiratório. Então, além de eu possuir aquela proteína, hemoglobina, com o grupo M dentro, eu também preciso de uma célula especializada neste trabalho. Porque agora, esse transporte de gases, ele precisa ser infinitamente mais eficiente, dado o tamanho do corpo em que esse gás precisa ser distribuído. Porque cada célula individualmente precisa desse gás respiratório para a sua sobrevivência, para o seu metabolismo. Concordo? Se isso não acontece, começam a se acumular, por exemplo, íons de hidrogênio, começam a se acumular radicais dentro das células, e isso leva a célula a um quadro de acidose e morte. Então, esse gás ele é fundamental, ele é importante, ele precisa chegar a cada uma das células. Portanto, um sistema de transporte eficiente é fundamental. E nós, então, indivíduos humanos, né, como outros mamíferos também, nós contamos com uma proteína transportadora de oxigênio, que é a hemoglobina, e essa hemoglobina ela é uma proteína que nós chamamos de oligomérica, e ela encerra em si 4 grupos M, 4 estruturas daquelas contendo um átomo de ferro no centro, aquela que a gente mostrou lá no slide dos anelídeos. Então, dentro da minha massa, a gente vai encontrar a hemoglobina é constituída por 4 cadeias polipeptídicas, 4 cadeias de aminoácidos, né? 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta, e essas cadeias elas se movimentam como dímeros, sabe? Elas podem ter a sua estrutura alterada sim. Não estrutura em termos de proteína, tá? Mas elas, ao se movimentarem como dímeros, elas podem facilitar ou dificultar a aquisição do oxigênio. Que aqui nesse contexto,
a gente vai falar em adsorção e desorção de oxigênio, porque não é uma ligação efetiva. Esse gás se liga no ferro e também se desliga do ferro quando ele precisa deixar esse gás nas células. Então, ele recolhe o gás oxigênio nos pulmões, distribui nas células, então esse gás precisa se ligar e desligar. Então, é uma interação do tipo adsorção e desorção, né? Então, a hemoglobina, ela tem 4 desses grupos encerrados dentro de si, para poder ajudar a transportar esse gás de modo mais eficiente. E aí é que vem uma curiosidade bem interessante. Numa única hemácia, num único eritrócito, um só, a gente tem 270 milhões de moléculas de hemoglobina. Então é muita coisa, né? A gente tem quase todo esse eritrócito ocupado por hemoglobina. Uma hemoglobina, se a gente fizer esse cálculo, nós comentamos agora, ela tem 4 grupos ferro. 4 grupos M contendo ferro no seu interior. Se a gente fizer a multiplicação, pessoal, nós temos em um único eritrócito 1 bilhão e 80 milhões de íons ferro. Aí vocês imaginem quanto de oxigênio isso não é capaz de transportar, porque cada grupo M é hábil a transportar uma molécula de oxigênio. Então, a gente vai pensar que um único eritrócito transporta mais de 1 bilhão de moléculas de oxigênio. Aí a gente vê que, de fato, o sistema de transporte é eficiente. O sistema de transporte é compatível com o ambiente, com a vida em ambiente terrestre. Esse transporte é muito eficiente, né? Um adulto tem aí, em média, de 3 a 5 gramas de ferro no seu corpo. Se a gente for pensar que isso está distribuído em grande parte nas hemácias, é muita coisa. E o ferro no nosso corpo tem uma série de funções, né? Ele atua como transportador de elétrons, de oxigênio, ele atua na respiração celular, lá nos citocromos, que mais? Ele atua como catalisador no transporte de elétrons, novamente, né, pensando nos citocromos, ele ajuda na produção de alguns compostos corporais, vamos pensar aí em material produzido pelo fígado, né? Então, tem uma série de funções importantes no nosso organismo, isso tanto é verdadeiro, que se um sujeito tiver com carência de ferro, ele vai desenvolver um quadro de anemia. E aí nós vamos focar o que a gente vai falar a partir de agora, principalmente nas hemácias, dentro dessas hemácias focar na hemoglobina, dentro da hemoglobina focar nos grupos M, que são esses carregadores de oxigênio, certo? Aqui eu trouxe para vocês a molécula de mioglobina, aqui na parte de cima, e aqui a hemoglobina, né? A mioglobina é responsável pelo armazenamento de gás respiratório nos músculos, por exemplo. E aqui a hemoglobina, que é o que está dentro do eritrócito. No zoom, aqui a gente tem o grupo M. Ao centro a gente tem o átomo de ferro. Aqui, esses 4 são os átomos de nitrogênio. Em cinza a gente tem átomos de carbono. Em vermelho, oxigênio. Então aqui a gente observa, olha, que tem 2 pontas carboxílicas, né? Que é um carbono ligado a 2 oxigênios e um hidrogênio. Então a gente tem 2 pontas carboxílicas aqui, né? E esse átomo de ferro ao centro. Em branco a gente tem os hidrogênios. Esse grupo é muito importante para o que a gente vai descobrir hoje, porque a gente vai trabalhar hoje. O grupo M, ele é o grupo prostético da hemoglobina e da mioglobina. Um grupo prostético de uma proteína, ele é a parte não proteica. É a parte que não é constituída de aminoácidos naquela proteína, certo? Aqui, se a gente olhar esse bife, olha, eu consigo pensar em algumas coisas. É músculo, né? Aqui a gente tem a desoximioglobina, olha a coloração. Essa coloração aqui é característica desse grupo M quando ele está desligado do ferro, desligado do oxigênio. Se ele estiver sem o oxigênio, tem essa coloração aqui, estão vendo? Se ele estiver ligado ao oxigênio, tem uma coloração vermelho mais brilhante, que é essa aqui. Agora, em alguns casos, esse átomo de ferro pode ter mudado o seu estado de oxidação. O ferro no grupo M, ele tem que ser o ferro que a gente chama de 2+, né? Ele tem que ter perdido 2 elétrons. Se esse ferro, porventura, perder mais um elétron e se tornar o ferro 3+, ele não absorve mais o oxigênio, ele não tem mais potencial nem poder para isso. E aí, olha só, a gente tem aqui um caso de metahemoglobina, que é esse caso que a gente está citando, quando a absorção de oxigênio é inviabilizada. Então, a coloração muda, percebem? Né? Já houve aqui mudança no estado de oxidação.
Essa coloração é devido à mudança no estado de oxidação do ferro, presente nesse grupo M, presente na mioglobina que está aí nesse pedaço de músculo que a gente avalia, certo? Bom, agora que a gente vai começar a falar mesmo do que é mais legal. A gente já sabe que a hemoglobina transporta oxigênio, que dentro dela tem os grupos M, que é o grupo prostético dessa proteína, e que esse grupo prostético tem como cerne, como centro, o átomo de ferro responsável pela absorção do oxigênio. Se a gente vai falar em nanobiotecnologia do sangue, a gente vai trabalhar em escala nanométrica, que é a escala, é a dimensão de átomos e de moléculas. Então é bem pequeno. 1 nanômetro equivale a 10 a menos 9 metros. Então a gente vai trabalhar com dimensões ultra pequenas, ultra microscópicas, né? Coisa muito, muito, muito pequenininha, na escala do nano. E aí, para fazer isso, a gente acaba lançando mão de ferramentas computacionais. A gente vai usar alguns programas, algumas ferramentas computacionais que são capazes de tratar esses átomos, esses elétrons, esses prótons, né? Porque se eu pensar que os átomos são constituídos por prótons, elétrons e nêutrons, eu vou utilizar agora ferramentas computacionais que consigam tratar de modo adequado esse tipo de material, esse tipo nessa escala do nano, isso que é muito pequeno, isso que é quântico, né? E aí a gente tem vários programas, várias ferramentas que a gente pode utilizar para esse tipo de trabalho. O que a gente vai trabalhar aqui hoje, que eu vou mostrar para vocês, foi produzido e conseguido com ferramentas do tipo DFT. O que é essa ferramenta? É Teoria do Funcional da Densidade. É um programa que ele trata muito bem os elétrons. E para trabalhar com ferro, é importante escolher um programa que enxergue bem os elétrons, porque o ferro, vocês verão, ele é um átomo que possui elétrons desemparelhados. E aí, quando esse átomo de ferro está inserido no grupo M, a coisa ainda se complica um pouco mais, porque cria o que a gente chama de deslocalização eletrônica. É como se os elétrons desse grupo M aqui, né? É como se eles formassem uma espécie de nuvem, sabe? Ficassem ali todos, como que eu vou dizer? Todos deslocalizados. E aí a gente precisa, de fato, de uma ferramenta que enxergue e que trabalhe bem com esses elétrons. Então, essa teoria que a gente colocou aqui, essa que eu coloquei para vocês, o DFT e Hartree-Fock, por exemplo, que é outro método, isso são teorias que trabalham com mecânica quântica. A gente tem outros métodos computacionais, como a dinâmica molecular, por exemplo, que já vão trabalhar com a mecânica clássica, com a física clássica, mais voltada para a física newtoniana, essa que a gente estuda um pouco no ensino médio, depois estuda mais um pouquinho na graduação, né? Mas aqui, hoje, o que a gente vai ver está no campo do quântico. A gente vai, então, olhar dentro da hemácia olhar dentro da hemoglobina, dentro da hemoglobina, olhar dentro do grupo M, que é esse grupo que está em destaque, esse aqui, né? E dentro desse grupo M, a gente vai tentar tratar esses átomos e enxergar o comportamento desses átomos. O que eles fazem de diferente, ou o que poderia fazer de diferente para conferir ao meu sangue propriedades, por exemplo, paramagnéticas. E o que eu posso tirar de vantagem, caso seja verdadeiro, caso esse sangue exiba propriedades magnéticas, o que eu posso tirar de vantagem em termos de tratamentos de saúde? Por que essas ferramentas computacionais são importantes? Certo? Aqui eu coloquei só 3 para vocês, mas tem inúmeras, né? Só dá uma pesquisadinha, bioinformática, trabalhos com teoria do funcional da densidade ou dinâmica molecular, enfim. Existem uma série de ferramentas e programas que são gratuitos, né? A gente precisa aprender a matemática por trás desse sistema, e isso hoje a gente não vai trabalhar de modo tão acentuado aqui, porque é um campo bastante complexo, né? Mas como eu estava dizendo para vocês, como a gente está trabalhando no campo da nanobiotecnologia, a gente vai trabalhar um pouquinho no campo daquilo que é quântico. O que é quântico é aquilo que trabalha com o comportamento de sistemas físicos que têm dimensões muito reduzidas. Aquilo que é muito pequenininho. Então, assim, eu acho engraçado, né? Porque hoje, não sei se as pessoas acham bonito falar o termo quântico,
Mas aí fala assim, compre sal quântico. Eu, como assim, gente? Então vai ser um micro sal, né? Como que é isso? Compre sal quântico ou terapia quântica. Eu não consigo compreender, né? Assim, pensando no meu cérebro matemática, pensando matematicamente aqui no meu cérebro, né? Porque quando a gente pensa em mecânica quântica, a gente está pensando no tratamento de sistemas físicos que têm dimensões muito, muito, muito reduzidas. Então, nós estamos falando de prótons, de elétrons, nós estamos falando de nêutrons, né? São dimensões muito pequenas, muito reduzidas. E quando a mecânica quântica surgiu, ela que vem tratar desses sistemas bastante reduzidos, né? Ela promoveu uma mudança, não só na dimensão de tudo que a gente conhecia, mas ela agora mostra, ela traz à tona o conhecimento de coisas mais reais do que o que a gente pressupunha existir, de coisas muito mais reais do que aquilo que eu sou capaz de observar. Essa informação é importante. A quântica vai nos mostrar coisas muito mais reais do que o que eu sou capaz de observar. E aí a gente vai entender por quê. Tem um livro de um autor que trabalhou com a biografia do Einstein, que é o Abraham Paz. Gosto bastante. Eu tenho esse livro, né? Gosto muito. E logo no início do capítulo, no primeiro capítulo desse livro, ele está descrevendo um diálogo com Einstein, os dois estão caminhando, e aí a lua estava muito bonita e o Einstein fala para ele assim, eu realmente tenho dificuldade de acreditar que a lua só existe quando eu olho para ela. Então você imagina, né? Você está caminhando com Einstein e ele fala para você assim, olha, realmente você acredita que a lua só existe quando você olha para ela? E aí a ideia é a gente entender por que que ele fez essa pergunta, né? O Einstein, ele relutou contra a teoria quântica durante um tempo, até conseguir aceitar e contribuir, inclusive, com ela. Ele esteve no epicentro da criação dessa teoria, mas vocês vão ver que a realidade, ela é bastante interessante, porque a natureza só se decide quanto à realidade das coisas quando eu olho para elas. Vou passar um videozinho para vocês, para isso ficar um pouquinho mais claro, e aí a gente volta para conseguir acompanhar um pouquinho do que nós vamos discutir sobre o magnetismo e a nanobiotecnologia do sangue. Vamos lá. Muito rapidinho, viu, meninos? Mas bem legal. Bem didático, na verdade, esse vídeo. Exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda, que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora, vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram, mas, quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto está. Agora, vamos ficar quânticos. Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então,
Se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? O modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria. Mas temos um modelo igual ao das ondas, não como das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferir um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas, matematicamente, é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de gude ou ondas? E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda simplesmente por observar. Muito legal, né? E muito doido ao mesmo tempo. A mecânica quântica é assim, ela é estranha, né? Ela é diferente, estranha, não dá para pensar que seja outra coisa. Mas aí, o que esse experimento da fenda dupla veio trazer? Ele veio mostrar, na verdade, que a matéria tem um comportamento duplo, né? Ela pode se comportar de fato como matéria. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Como ele comentou, os elétrons, eles são partículas muito pequenas, um pedaço muito, muito, muito pequeno de matéria. Mas também, esse experimento da fenda dupla mostrou que a matéria pode se comportar como onda. E como onda, a gente percebeu lá nas faixas que são marcadas na tela, depois das fendas, que a gente tem um modelo de interferência característico das ondas. Só que quando a gente observa, quando você põe um medidor, o que era onda volta a se comportar como matéria. Então, por isso que a gente fala e a gente comenta que, na verdade, a quântica ela veio para mostrar para nós que existem coisas muito mais reais do que aquilo que nós conseguimos observar. Porque só o ato de observar faz a função de onda colapsar e eu não consigo mais enxergar aquele material. Embora eu não enxergue a coisa acontecendo, porque na hora que você mede, você anula, você faz a função de onda colapsar, você anula o que a gente chama de superposição, você consegue ver e sentir as consequências disso. Porque a gente viu as marcações lá na tela do fundo, né? A gente viu as marcações características com o quadro de interferência que é próprio das ondas. Embora não se tenha visto como isso aconteceu. A gente consegue enxergar as consequências. E nós vamos entender a importância disso para o nosso sistema. Então, por isso a brincadeira com a frase do Einstein, né? Que ele custava acreditar que a Lua só existia quando ele olhava para ela. E nós vamos ver um pouquinho mais a fundo por quê. Imagina que você tem aqui um átomo, a bolinha vermelha, tá bem? E esse átomo, ele só tem uma quantidade física importante, a energia.
E esse átomo, ele pode ter dois estados de energia. Ele pode ter uma energia B ou ele pode ter uma energia A, como está mostrado aí para vocês. E aí, quando eu faço os cálculos quânticos, quando eu pego lá minha calculadora, meu computador e faço um monte de cálculo quântico, né? Eu percebo e eu chego à conclusão que esse átomo pode estar em um dos estados disponíveis. Por exemplo, o átomo está no estado com energia A ou está no estado com energia B. Só que essas equações, elas prevêem outras soluções que não só o estado A e o estado B, matematicamente falando, né, quanticamente falando. E aí ele prevê uma coisa que é muito estranha, porque na verdade ele consegue enxergar resultados em que a energia não é sequer definida. E aí quando ele enxerga esses resultados onde a energia não é sequer bem definida, a gente está vendo um estado de superposição. E esse estado de superposição, ele não tem energia A, ele não tem energia B, ele não tem energia A mais B, e ele não tem energia entre A e B. Então é uma coisa muito complexa, porque matematicamente a gente prevê os estados de superposição, mas a gente não pode observar diretamente essa superposição, porque como a gente viu no experimento da fenda dupla, o simples fato de observar anula a superposição, faz com que a matéria volte a se comportar, faz com que a estrutura volte a se comportar como matéria, como partícula e não mais como onda, né? Você faz a função de onda colapsar. E aí eu não consigo enxergar diretamente o fenômeno da superposição. Então, só observar faz com que a natureza decida se esse átomo vai ocupar o estado de energia A ou o estado de energia B. Então, se eu não posso ver isso diretamente, para que serve o cálculo quântico então, né? Ele ganhou tanta fama, para que ele serve se eu não posso ver? É o que a gente comentou, eu não posso ver diretamente a coisa acontecendo, mas eu consigo sim sentir e observar as consequências desse fenômeno. Por exemplo, pensando nesse átomo, eu posso calcular quanticamente qual a probabilidade de esse átomo ter energia B, dele ter energia A, ou de ele ter, por exemplo, 98% de chance de ele estar com energia B, 2% de estar com energia A no estado de superposição. Uma outra possibilidade, a gente teria várias. Tem a probabilidade de ele estar 50% com energia B, 50% com energia A. Então, quando a gente faz esse cálculo quântico, é um cálculo estatístico de natureza probabilística. Então, eu estou calculando a probabilidade de encontrar um dado estado, de encontrar uma dada partícula numa dada posição. Um elemento infinitesimal de volume, por exemplo. Né? Mas então é de natureza probabilística. Isso é importante, porque quando eu faço um cálculo dessa natureza, eu consigo sim a probabilidade de um dado evento acontecer. E aí, com essa probabilidade em mãos, eu posso decidir o que fazer. Se eu sigo com o meu experimento, pensando aí na área da saúde, ou se eu paro por ali, porque eu já vi que a probabilidade é muito pequena daquilo dar certo. E a frase, né, que eu acho que vocês todos já devem conhecer do Einstein, que ele fala que Deus não joga dados, ela vem dessa nossa análise, né? Ele fala que o Todo-Poderoso não sancionaria um universo que funcionasse como uma casa de jogos banais. Deus não joga dados. Na verdade, é como se a realidade decidisse o que está acontecendo só quando você observa. É uma loucura, é estranho. E é probabilístico, tá bem? E aí o Schrödinger, que é um dos grandes contribuintes dessa teoria, ele criou a função de onda, a fórmula que a gente usa hoje para calcular a função de onda. Nós não vamos entrar nos méritos matemáticos, tá? Mas ele usou uma analogia muito interessante, que é o gato de Schrödinger. Ele pede para que você imagine um gato preso dentro de uma caixa e observa que dentro dessa caixa tem uma alavanca e um vidro de veneno. Se o gato acionar essa alavanca, ele vai morrer, porque o vidro de veneno vai quebrar e ele vai morrer envenenado. Se ele não acionar, ele permanece vivo. Mas eu só vou saber esse resultado final quando eu abrir a caixa. E quando eu abrir a caixa, o gato estará morto ou estará vivo. Lembra do átomo que tinha energia A ou B quando eu observava? Contudo, enquanto eu não abrir a caixa, enquanto eu não tomar essa decisão, o gato está, ao mesmo tempo, vivo e morto. Vocês vão pensar, Larissa, você é doida. Não. A quântica é estranha, né? Então, se eu não abro a caixa, o gato está vivo e morto ao mesmo tempo.
certo? Ele está no estado de superposição, o que é muito legal. Acho que, não sei se vocês conhecem Big Bang Theory. Eu vou passar rapidamente aqui um pedacinho de um episódio em que o Sheldon fala do gato de Schrödinger e explica isso de uma maneira cômica, muito legal. Por que que o gato está vivo e morto? Porque ele está nesse estado de superposição. E ao abrir a caixa, eu anulo esse estado de superposição. E aí eu vou encontrar o meu gato vivo ou morto. Mas enquanto eu não abro a caixa, ele está ali nos dois estados. Certo? Vamos lá. Okay, so here's the thing. I guess you're aware that Leonard asked me out. Well, he didn't actually say anything, but when he came back to the apartment, he was doing a dance that brought to mind the Happy Hippos and Fantasia. Oh, that's nice. Anyhow, the thing I wanted to talk to you about is, since Leonard and I have become friends, I was just... Want to sit down? Oh, I wish it were that simple. I don't spend much time here, and so I've never really chosen a place to sit. Well, choose. Yeah, there are a number of options, and I'm really not familiar enough with the cushion densities, airflow patterns, and dispersion of sunlight to make an informed choice. All right, well, why don't you just pick one at random, and then if you don't like it, you can sit somewhere else next time. No, that's crazy. You go ahead and talk while I figure it out. Okay. Here's the thing. So I've known for a while now that Leonard has had a little crush on me. A little crush? Well, I suppose so. In the same way Menelaus had a little crush on Helen of Troy. All right, yeah, I don't really know who they are. Well, Menelaus was the brother of Agamemnon. I don't care. The point is, Leonard isn't the kind of guy I usually go out with. Leonard isn't the kind of guy anyone usually goes out with. Would you be open to rotating the couch clockwise 30 degrees? No. What I'm saying is, Leonard might be different in a good way. Obviously, my usual choices have not worked out so well. The last one worked out well for Kuther Polly. He got a free iPod. Oh, glare. But on the other hand, if things don't go well with Leonard, I risk losing a really good friend. I mean, I'm guessing he's not looking for a fling. He's the kind of guy that gets into a relationship for, I don't know, like you would say, light years. I would not say that. No one would say that. A light year is a unit of distance, not time. Thank you for the clarification. Draft. You see, people hear the word year and they think duration. A foot-pound has the same problem. That's a unit of work, not of weight. Right, thanks. It's a common mistake. Not the first one I've made today. Okay. I think this will be my seat. Sheldon, do you have anything to say that has anything to do with, what I'm talking about? Well, let's see. We might consider Schrodinger's cat. Schrodinger. Is that the woman in 2A? Mrs. Grosinger. And she doesn't have a cat. She has a Mexican hairless, annoying little animal. Sheldon! Sorry, you diverted me. Anyway, in 1935, Erwin Schrödinger, in an attempt to explain the Copenhagen interpretation of quantum physics, he proposed an experiment where a cat is placed in a box with a sealed vial of poison that will break open at a random time. Now, since no one knows when or if the poison has been released, until the box is opened, the cat can be thought of as both alive and dead. I'm sorry, I don't get the point. Well, of course you don't get it. I haven't made it yet. You have to be psychic to get it, and there's no such thing as psychic. Sheldon, what's the point? Just like Schrodinger's cat, your potential relationship with Leonard right now can be thought of as both good and bad. It is only by opening the box that you'll find out which it is. Okay, so you're saying I should go out with Leonard. No. Let me start again. In 1935... É uma brincadeira, né, pessoal? Mas é a ideia de falar que o estado de superposição existe. Desde que você não abra a caixa, a analogia com o gato de Schrödinger, ela é interessante, ela é importante. Se você abrir a caixa, ele vai estar vivo ou morto ao mesmo tempo, né?
A Adriana está perguntando aqui, o estado de superposição tem relação com a probabilidade? O gato tem 50% de chance de estar vivo e 50% de chance de estar morto? Adriana, exatamente tem a ver com probabilidade, mas não necessariamente nesse percentual, entendeu? Para a gente conseguir, que é uma analogia, né? O gato ele não é uma estrutura quântica. A gente teria que trazer isso para o campo quântico e trabalhar a probabilidade, calcular a probabilidade de ele estar vivo e de ele estar morto ao abrir a caixa. E aí, digamos que eu calculei, adorei a pergunta, se eu calculei essa probabilidade e existia dentro dos meus cálculos, pensando na superposição, ao mesmo tempo existia 80% de chance de ele estar vivo e 20% de estar morto, opa, 80% é uma boa chance, eu vou abrir a caixa. Pode ser que o gato esteja realmente vivo. Mas imagina, se eu calculo os estados de superposição e as probabilidades, e aí eu percebo, poxa, tem aí 75% de chance de ele estar morto e 25% dele estar vivo. Eu vou preferir não abrir a caixa, deixa ele morto e vivo ao mesmo tempo. Compreenderam como que funciona? É uma loucura. Quântica é uma loucura, né? E é muito legal de estudar. Quem quiser se aventurar é um campo assim estupendo, magnífico. Estranho, como eu disse, né? Bom, enfim. O que a gente pode tirar de conclusão disso, né? Dessa nossa historinha aí que a gente contou do gato de Schrödinger e da superposição. O que os olhos não veem, a superposição não sente. Se eu não observar diretamente, a superposição não vai ser anulada, né? Eu não vou ter aí as ondas, as funções de onda se colapsando. E eu mantenho os dois estados. Eu mantenho os estados, na verdade, né? Não os dois, os estados de superposição. O que os olhos não veem, a superposição não sente. Certo? O que tudo isso tem a ver com a nanobiotecnologia do sangue? Primeiro, que a gente usa as ferramentas da quântica para estudar. Nesse nosso modelo de estudo. E o que eu vou calcular, então, serão as probabilidades de o meu sistema funcionar ou não e para quê, né? Eu vou delinear o meu problema, certo? Aí a Ana está dizendo aqui, mas esse estado de superposição depende também do fator que, como no caso da alavanca, pode ser algo atrativo nela para o gato, influenciando tal decisão. Se a gente pensar que o gato é um indivíduo vivo, isso faria sentido, Ana. Mas a gente tem que pensar que a analogia do gato é só uma analogia, porque eu vou pensar isso agora para partículas quânticas. Quem são essas minhas partículas? Eu vou pensar nessas de dimensão reduzida. A gente vai pensar em prótons, elétrons, nêutrons e calcular a probabilidade de esses sistemas, de essas partículas de dimensões reduzidas, terem um comportamento X ou um comportamento Y, né? O gato é uma analogia para a gente conseguir compreender melhor os estados, para a gente entender a ideia de superposição. Mas eu tenho que transpor esse raciocínio agora para aquilo que a gente chama de partícula quântica, para aquilo de dimensões muito reduzidas, e prever, por exemplo, o comportamento de átomos e moléculas em microsistemas, certo? É isso, tá bom? Podem perguntar, eu adoro quando vocês perguntam, a coisa fica muito mais legal, né? Bom, então, o que acontece? Quando eu trabalho com essas ferramentas computacionais, percebam que são ferramentas probabilísticas. Se elas são probabilísticas, elas vão impactar diretamente nas experimentações em vivo, porque a partir do momento que eu calculo a chance, eu vou prosseguir ou não com o meu experimento. Então, eu vou minimizar as experimentações em vivo. Eu vou agora fazer tratamentos matemáticos que vão dizer para mim se eu devo ou não prosseguir com aquilo, se eu devo ou não partir para o campo experimental. Porque eu tenho uma ferramenta probabilística que me conta a chance daquilo dar certo ou não, né? Então, minimiza experimentações em vivo. Minimiza custos também, né, pessoal? Porque fazer experimentações em vivo é um negócio caro. Se você trabalha antes com as ferramentas computacionais, se você faz um planejamento racional daquilo que você quer tratar, você minimiza custos e minimiza experimentações em vivo, certo? Bom, o nosso sistema é o sangue, o escolhido para a aula de hoje. Conforme nós já havíamos dito, né? O sangue é composto por elementos figurados e pela parte líquida, que é, né, o plasma. E aí a gente vai trabalhar especificamente com as hemácias, que são os eritrócitos, recapitulando. Dentro das hemácias tem hemoglobina, dentro da hemoglobina tem o grupo M, que é o nosso foco, que é esse grupo aqui, ó. A ideia é tratar probabilisticamente o comportamento dos elétrons, dos átomos, o comportamento das partículas desse sistema.
e ver como que ele se comporta diante de determinadas situações. E aí, a gente vai pensar que esse material ele está inserido dentro da hemoglobina, ancorado na hemoglobina, por um resíduo de histidina. A histidina é um aminoácido, né? E a proteína é feita de vários aminoácidos. Então, aqui a gente tem o resíduo de histidina, eu coloquei um pedacinho só dela aqui, ela está ancorada, ligada diretamente no ferro, estão vendo só? O ferro nesse grupo, ele aparece ligado aqui perpendicularmente à histidina, que nós chamaremos de proximal. No plano do anel, no plano da estrutura, há 4 nitrogênios, percebem? E aqui ele tem um ponto livre para ligação com o oxigênio. E essa ligação com o oxigênio, ela é estabilizada pelo que a gente chama de histidina distal, que é essa daqui. Então, esse é o nosso sistema de estudo, né? Entender como é que ele se comporta. E aí, essa estrutura, ela é dita, ela é chamada, né, de estrutura protoporfirínica, constituindo o que a gente chama de um composto de coordenação. O que é isso? A gente tem essa estrutura em anel, não vamos entrar no mérito, mas a gente chama de anel tetraazomacrociclo, né? Esse nome difícil. Mas qual que é a característica de um complexo de coordenação? Um complexo de coordenação, ele tem um ácido de Lewis. Um ácido de Lewis vai ser um átomo nesse sistema que vai receber pares de elétrons. Ele é um receptor de elétrons. Esse é o ferro, dentro da nossa estrutura, tá bom? Nós vamos ter uma ou mais bases de Lewis. As bases de Lewis, elas doam elétrons. Os doadores de elétrons aqui serão os nitrogênios. Então, percebam que eu tenho nessa nossa estrutura o ferro que recebe elétrons e os nitrogênios que doam elétrons, formando para nós um complexo. E a gente já sabe que elétron, nós vimos lá no videozinho do experimento da fenda dupla, né? Podem se comportar como partículas ou como ondas, então eu vou tratá-los quanticamente, certo? Bom, por que é importante um tipo de estudo desse? Para quem aí é da área da saúde, já deve ter ouvido falar, né? A malária, ela é uma doença provocada por um protozoário, chamado do gênero Plasmodium. A gente tem alguns gêneros desse protozoário, mas o que causa a forma mais severa de malária é o Plasmodium falciparum. E o Plasmodium falciparum, ele tem uma parte do seu ciclo vital que acontece nas hemácias. E nas hemácias, ele vai degradar a hemoglobina. A grosso modo, a gente pode dizer que ele come a hemoglobina, tá? Ele degrada a hemoglobina e ele liberta esse grupo M. Ele solta esse grupo M da hemoglobina. Só que esse grupo, gente, fora da hemoglobina, ele é tóxico. Porque o ferro, ele sai de um ambiente que era o que a gente chamava de hidrofóbico, né? Que tinha aversão à água. E agora ele vai para um ambiente, ele sai desse ambiente hidrofóbico e muda o estado de oxidação. Lembra do pedacinho de carne que eu mostrei lá no início? Que o ferro ia para 3+ e não conseguia se ligar mais ao oxigênio? Se esse ferro ficar livre da hemoglobina, isso acontece. E aí ele tem potencial para lesar as membranas de diversas células num processo chamado de lipoperoxidação. Ele vai degradando a membrana das células. Só que ele degradaria inclusive a membrana desse protozoário que está dentro da hemácia. E o que esse protozoário faz? Ele cria um vacúolo digestivo onde ele vai juntar esses vários grupos M e criar um cristal. Um cristal que a gente chama de hemozoína. Aqui vocês veem um hemácio com esse cristal dentro, estão vendo só? Numa outra fotografia. Esse cristal, ele é a junção de vários grupos M. Ele vai ligar o ferro de um M com o grupo carboxílico de outra M. Ó, aqui está o grupo carboxílico, estão vendo? Ele liga o ferro de um na carboxila do outro. E quando já está bastante cheio desse cristal, a hemácia sofre lise, ela arrebenta, né? E libera esse cristal para o ambiente e libera as novas formas do protozoário, porque ele já passou por uma etapa de reprodução. Esse cristal, ele é tóxico, ele vai ser metabolizado no fígado, né? Mas é uma maneira de dimerizar esses M's para que o parasita não morra também, porque esse ferro, no estado de oxidação alterado, mataria inclusive o parasita. E a gente pode pensar que agora eu tenho esses grupos ferro muito próximos uns dos outros. E já é conhecido na literatura, meninos, que esse cristal de hemozoína, ele é magnético. Ele tem um comportamento paramagnético. Uma coisa bem interessante para a gente discutir. Então, seria uma possível aplicação do tipo de trabalho, do tipo de estudo que a gente está propondo aqui hoje. Imagina se fosse possível, pensando nessa história da malária, tá? Lembra que cria esse cristalzinho, e esse cristalzinho tem um comportamento ou uma resposta magnética. Imagina se fosse possível separar as células doentes das células saudáveis. As medicações que a gente tem hoje para malária, elas são muito antigas.
E aí, alguns parasitas, devido aos processos de evolução, eles conseguem burlar o mecanismo dessas medicações. Então, é urgente que a gente consiga novas medicações para esse tipo de doença, né? E o Brasil é endêmico, né? Para malária, como a África é. Imagina que aqui você tem um vaso sanguíneo, ó, em azul, em vermelhinho são hemácias saudáveis, não infectadas. Em amarelinho, a gente tem hemácias infectadas pelo plasmódio, em que esse cristal de hemozoína está sendo produzido. Imagina se fosse possível, por meio de uma pequena incisão, retirar essas células doentes e manter na circulação apenas as células saudáveis. Duas coisas importantes aconteceriam. Eu impediria essa etapa da reprodução do parasita, então eu conseguiria minimizar a parasitemia no sujeito, e mais do que isso, eu inviabilizaria a degradação desse cristal tóxico que traria consequências para o sujeito. Como que eu poderia fazer isso? Eu posso pensar em calcular quanticamente a susceptibilidade magnética desse cristal. Por que quanticamente? Porque eu vou ter que mexer com os elétrons, e a gente já viu que elétrons são quânticos, né? Então, eu vou tentar calcular essa susceptibilidade magnética quanticamente e ver se esse cristal de hemozoína tem uma resposta a um campo magnético aplicado. E se isso for verdadeiro, eu posso, por meio de uma incisão nesse vaso sanguíneo, uma pequena incisão, alterar a velocidade da hemácia contaminada, por um mecanismo que a gente chama de magnetoforese. Forese significa movimento, né? Eu vou acelerar essa hemácia doente com campo magnético, porque ela vai responder a um campo magnético aplicado. E aí eu vou coletar essas hemácias doentes e manter na circulação apenas aquelas saudáveis. Uma possível aplicação, tem outras, né? E a gente consegue fazer isso matematicamente, quanticamente, não assustem. Aqui a gente tem a fórmula da força magnética, tá? Então, por exemplo, olha, velocidade vezes o delta aqui. Esse delta aqui tem a ver com essa susceptibilidade magnética que a gente precisa calcular. E aqui o campo magnético, certo? Esse μ0 aqui, ele é a permeabilidade no vácuo, ele é uma constante, então é tranquilo. O mais difícil aqui é calcular essa suscetibilidade magnética, a gente precisa imaginar um jeito de calcular isso, e ela tem a ver com o comportamento dos elétrons, e também conseguir estabelecer qual é a intensidade do campo que eu teria que aplicar. Hoje, inclusive, eu li um artigo sobre isso, um artigo desse ano, falando que eles estão conseguindo agora modular esse campo, sabe? Para aplicar não para esse tipo de problema, mas para outros tipos de problemas associados a magnetismo no sangue. Primeira coisa que eu preciso pensar, então, é que o ferro é um átomo, e como átomo tem prótons, nêutrons e elétrons. O ferro ele é um átomo com 26 prótons, e no estado neutro, 26 elétrons. E a gente sabe que esse modelo que está aqui proposto, ele não é um modelo fidedigno. A gente não tem um modelo de núcleo, de átomos com o núcleo no centro e com os elétrons orbitando em volta, esse sistema planetário. Na verdade, não funciona dessa maneira. Esses elétrons podem ocupar qualquer região do espaço que delimita a eletrosfera. E o que eu vou calcular é a probabilidade de encontrar esses elétrons num dado ponto do espaço num elemento infinitesimal de volume. De novo, o cálculo quântico, né? Eu vou calcular uma probabilidade. Esse ferro com 26 elétrons, para ele poder se encaixar na M e na hemoglobina, ele perde 2 elétrons. Então, ele se torna um ferro 2+, né? Perde 2 elétrons. Se vocês lembrarem lá do ensino médio, de química, distribuição, diagrama de Pauling, né? O ferro tem nas suas camadas mais externas, nas suas camadas não, nos seus níveis de energia, né? Mais externos. Se ele tiver com seus 26 elétrons bonitinhos, ele tem essa configuração. Estão vendo? Ele vai ser 3d6, 4s2. Mas como ele perde 2 elétrons, ele perde esses 2 elétrons aqui, ó, né? Ele fica com essa configuração. Observe uma coisa importante. Ele tem elétrons desemparelhados, estão vendo aqui, ó, aqui está de parzinho, né? Aqui está desemparelhado. E ele ainda tem esses níveis aqui que estão disponíveis para acomodar os elétrons dos ligantes. Quais ligantes? A histidina proximal, os nitrogênios do plano do anel e o oxigênio quando ele se ligar aqui, quando do transporte, quando da respiração. Então, quando esse ferro, lembra que ele é receptor de elétrons, ele é um ácido de Lewis, quando ele recebe esses elétrons dos seus vizinhos, ele vai ficar com 12 elétrons, preenchendo esses espacinhos aqui, 12 elétrons no total, né?
porque ele perdeu 2, mas aí se a gente for contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, porque ele vai ganhar aqui 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele ganha 12 elétrons, né? Para ficar com a configuração parecida com o que seria de um gás nobre, nesse caso aí o criptônio. Bom, pensando agora nesses elétrons, o ferro ele tem esses elétrons desemparelhados, e isso dá a ele propriedades muito interessantes, porque elementos químicos com elétrons desemparelhados podem ter um comportamento paramagnético. E o ferro tem, né, esse comportamento, ele ainda ganhou esses outros 12 elétrons, enfim. E esses elétrons, eles estão nesse grupo M, como a gente comentou, de modo deslocalizado. Eles estão todos misturados aí nesse anel, sabe? Todos misturados aqui nessa estrutura. E o movimento na natureza desses elétrons, ele é um movimento desordenado, completamente desordenado. Associado a cada elétron, a gente tem um spin. Se vocês lembrarem lá do ensino médio, né? Spin, ele é um vetor formado pelo momento angular atômico e a sua relação com o espaço. É como está aqui nessa figurinha, tá vendo só? É a orientação dessas partículas no espaço. Isso aqui na natureza é desordenado. Está em estado de superposição. Se eu olhar, ele vai assumir uma posição up, para cima, ou uma posição down, para baixo, que a gente chama de alfa e beta também. Então, se eu pensar na superposição, esse movimento é completamente desordenado. Ele gira, ele se movimenta de vários modos possíveis. Mas se eu parar para medir e calcular as probabilidades, ele vai estar para cima ou para baixo. Certo? E aí a gente vai pegar esse grupo M agora e tratar esse grupo para entender e enxergar esses spins e o que isso tem a ver com magnetismo, tá bom? A gente pega o grupo M sem a hemoglobina e vê o comportamento dele, porque eu preciso saber como ele se comporta sozinho e como ele se comporta na hemoglobina. Faz isso para esse grupo ligado na histidina da hemoglobina, na histidina proximal. Trata esses elétrons, trata esses átomos e calcula as probabilidades de esses spins estarem up ou de eles estarem down. Lembra que o cálculo quântico é sempre probabilístico, né? Faz a mesma coisa agora para as duas histidinas. Lembra? Essa aqui está ancorando o grupo M na hemoglobina. Essa aqui estabiliza a ligação com o oxigênio. E trata novamente esse sistema. Para além disso, eu tenho que pensar que isso está inserido numa proteína e essa proteína está dentro de um hemácia. Então, eu vou fazer aqui 3 contas diferentes para cada um desses sistemas. Eu vou calcular essas probabilidades só para o grupo M sozinho e sem estar na hemoglobina, sem estar na hemácia. Depois eu faço esse mesmo cálculo e aí a gente utiliza umas ferramentas interessantes, tá? A gente usa alguns dados índice de refração, a gente usa alguns dados importantes da proteína para simular o ambiente proteico. Aí eu simulo esse grupo dentro da hemoglobina e faço o cálculo novamente. Pego esse meu cálculo, que seria dentro da hemoglobina, e simulo o ambiente citoplasmático da hemácia. E novamente realizo esse cálculo. E quando a gente faz isso, esse cálculo foi executado, eu fiz esse cálculo, né? Levei 6 anos para fazer, tá? Demora. Quando a gente faz esse cálculo, no final, a gente observa que quando ele está dentro da hemoglobina, dentro da hemácia, é quando o sistema tem a energia mais estável. Observa nesse gráfico, olha, o grupo sozinho, o grupo M sozinho, dentro da proteína, dentro da hemácia. Então, ele fica bastante estabilizado dentro da hemácia, dentro do ambiente citoplasmático. Eu calculo a probabilidade do comportamento desse sistema dentro da proteína, dentro da hemácia. E a partir disso, eu vou agora calcular a probabilidade ou a densidade de estados, a quantidade de spins de elétrons com spin para cima e com spin para baixo. Eu coloquei aí os vasos sanguíneos dissecados para a gente pensar na quantidade de sangue que está circulando o tempo todo, né? Aliás, isso é a base para os mecanismos de ressonância magnética. E aí, o que nós vamos fazer? Se eu calculei os spins up e spins down, eu consigo agora fazer a diferença. Eu calculei probabilisticamente usando ferramentas quânticas. Agora eu faço a diferença do up para o down e essa diferença a gente chama de energia de troca. Essa energia de troca pode ser obtida por essa fórmula aqui. Só que a gente tem um problema, a gente não conhece esse número. Eu não conheço esse número, mas se eu conheço essa diferença, eu conheço J, que é a troca. Aí eu consigo achar esse número aqui. Aqui é uma constante, que é a permeabilidade no vácuo. Aqui é outra constante,
que é o magnéton de Bohr. Aí a gente consegue calcular esse NW, que é a constante de Weiss. Essa energia de troca, na verdade, ela é a energia necessária para o spin mudar a sua posição. Para ele sair, por exemplo, da configuração down, configuração para baixo, e virar, e ficar para cima. Por que isso é importante? Porque compostos que têm propriedades magnéticas, quando você submete esses compostos a um campo magnético aplicado, os spins tendem a se alinhar, eles tendem a ficar todos numa mesma direção. Então, eu preciso calcular qual que é a energia necessária para essa inversão no estado de spin acontecer. E isso é a energia de troca. Se eu consigo calcular isso, eu posso lá na frente calcular aquela suscetibilidade magnética e promover aquele procedimento que a gente estava falando, de separar a célula doente de célula saudável, né? Então, aqui, ó, a gente calcula a probabilidade dos spins estarem para cima e de estarem para baixo, e faz essa diferença. Se eu aplicar um campo magnético agora a esse sistema, lembra que ele é desordenado na natureza, né? Mas se eu olhar, ele vai estar para cima ou para baixo, porque ele perde a superposição. Vai haver um colapso aí da função de onda. Quando eu aplico um campo magnético nesse sistema que tem esses spins desordenados, eles começam a passar por um movimento de precessão. Tipo esse movimento aqui, olha, como um peão rodando, tá? E durante esse movimento de precessão, eles vão se movendo até assumir aquela configuração alinhada. Então, olha só, eu aplico um campo magnético, eles entram em precessão. Até que todos agora estejam alinhados. É esse alinhamento que confere as propriedades magnéticas que a gente está interessado. Então, o que eu quero é tratar esses elétrons do complexo M e entender qual é a intensidade do campo que eu preciso aplicar para que esses spins fiquem todos alinhados e respondam ao campo que eu estou aplicando, para que eu consiga acelerar as células doentes e retirá-las da circulação. Né? Aí a gente começa a processar também, de tão maluco que fica com tanta coisa diferente. Aqui no grupo M, se ele estiver sozinho, se ele não estiver ligado na hemoglobina, olha só como é que estão os spins desse sujeito. A polarização do momento magnético aqui. Agora, quando ele está inserido na hemoglobina, observa que isso altera. Isso porque eu olhei, né, pessoal? Porque eu medi. Porque se eu não medir, lembra? Isso está no estado de superposição. Mas aí eu calculei quanticamente, probabilisticamente, a chance de esses spins estarem up ou estarem down. E na hemoglobina eu encontrei esse resultado. O que eu preciso fazer agora é entender como eu tenho que trabalhar para inverter a posição desses spins, para que eles ganhem as propriedades magnéticas que eu preciso. É assustador, né? O meio circundante, quando a gente coloca na hemoglobina, vocês estão vendo que ele muda o estado de spin do complexo M? Dos 20 átomos de carbono, por exemplo, 10 têm spin para cima e os outros 10 têm spin para baixo. Eu preciso que todo mundo esteja com o spin para o mesmo lugar. Ou todos para cima ou todos para baixo. Para que eu consiga uma resposta magnética para produzir, por exemplo, aquele efeito de retirar as células doentes que a gente falou. E a gente consegue fazer isso, fazendo essa diferença do que está para cima do que está para baixo. Quando a gente subtrai o que está para baixo do que está para cima, a gente consegue o que a gente chama de energia de troca, que é a energia adquirida quando o spin vai mudar a configuração. Quando ele sai da configuração antiparalela para a configuração paralela. E se eu tenho esse J, esse aqui, eu vou conseguir achar esse número que é o importante para mim. Eu consigo achar esse número aqui, e aí eu calculo a susceptibilidade magnética. Lembra lá do início? 1 menos 1 sobre NW, que é a constante de Weiss, associada à energia de troca, que tem a ver com esses spins, que eu calculei quanticamente a energia nesses sistemas. Com essa suscetibilidade magnética, a gente consegue agora pensar numa fórmula, numa maneira de retirar as células doentes da circulação, conforme a gente viu em slides anteriores, e manter-as saudáveis. Para além disso, é possível criar biomarcadores, por exemplo, que podem sinalizar e antecipar quadros de infarto do miocárdio, por exemplo. Mas aí eu já vou pensar no outro sistema, que é a mioglobina. Aí nós teríamos que repetir todo esse cálculo, porque a mioglobina é um marcador bastante interessante, e tem um grupo M, então vai responder a um campo magnético aplicado. A gente teria que refazer todos esses cálculos, pensar em todas essas possibilidades, mas agora para a mioglobina.
E aí seria possível pensar num marcador biológico que pudesse prever com antecedência, não uma antecedência grande, né? Mas com uma pequena antecedência, um quadro de infarto. E aí, quando a gente estava comentando, quando eu coloquei aquelas histidinas no grupo M, né? Aquele J, que é aquela energia que o spin precisa para mudar da condição antiparalela do down para o up, ela aumenta 52,6%. Uma coisa bem grande, né? E aí, quando a gente calcula, quando eu calculei, eu levei 6 anos, falei com vocês para fazer isso, quando eu calculei a susceptibilidade magnética desse sistema, matemática e quanticamente, eu cheguei nesse número, olha só. E esse número estava muito... Aliás, esse número é da literatura, o experimental, tá? Que foi conseguido em 2003 por esse sujeito e alguns colaboradores. Quando eu coloquei o meu cálculo, quando eu fiz isso matematicamente, observa que o número ficou muito próximo. Então, eu evitei sacrifício animal, eu evitei custos experimentais, porque eu calculei probabilisticamente a chance do meu sistema responder a um campo magnético, né? E aí, se a gente considerar esses valores de Q0, em todos os sistemas que eu mostrei para vocês, é possível afirmar que o sangue tem essas propriedades, essas características paramagnéticas, e que, com certeza, ele responde a um campo magnético aplicado. Para além disso, né, se a gente pensar, eu estava dizendo na mioglobina, repetir esses cálculos para a mioglobina, a gente pode, por exemplo, selecionar uma intensidade de campo magnético, pensar na duração dos pulsos magnéticos e controlar a viscosidade do sangue. Tem pessoas que tomam aspirina, por exemplo, para melhorar essa viscosidade, não é assim? E aí a gente conseguiria fazer isso sem a intervenção da medicação. A gente conseguiria fazer isso com pulsos magnéticos. Olha que coisa interessante. Seria possível trabalhar nesse sentido. Nós teríamos de refazer esses cálculos para mioglobina e calcular a susceptibilidade do grupo M inserido na mioglobina. E na mioglobina, próximo às células musculares, e ver como que isso aconteceria. Então, aqui, olha só, a distância entre os grupos M de cada hemoglobina, se a gente pensar, cada hemoglobina tem 4, as cadeias polipeptídicas, elas acabam atrapalhando essa interação dos spins, sabe? Então, fica difícil, a gente teria que pensar na intensidade desse campo que pudesse superar essa barreira. Mas se nós pensarmos naquele cristal de hemozoína, que o parasita da malária produz, ali os grupos ferro, os grupos M, eles estão muito mais próximos. Então, já responderiam com um pouco mais de eficiência a um campo aplicado, né? Isso aqui é o cristal, tá vendo? Ó, que o parasita da malária faz. Um grupo M ligado na carboxila de outro grupo M. E eles interagem entre si pelas pontas carboxílicas livres, vejam só. Então, esse sistema teria possibilidade, ou chance, probabilisticamente falando, né? De alinharem os seus spins e responderem ao campo magnético. Então, está tudo desordenado inicialmente. Os spins estão desordenados, né? Vamos pensar aqui nos 4 grupos M da hemoglobina. Ou se a gente quiser pensar no cristal malárico, quando eu aplico um campo magnético, eu vou ter um alinhamento desses spins e eu posso acelerar as células doentes, pensando na malária, e retirá-las da circulação. Isso diminuiria muito os casos de morte associados à malária. E aí agora, o que precisa, né? Dessa formulazinha que a gente propôs lá no início. Aqui o delta aqui a gente já é capaz de prever. Eu já consigo calcular. Quanticamente, probabilisticamente, a gente viu que ficou muito perto do experimental, então o método é bom. A gente agora precisa conseguir acertar a intensidade do campo, para conseguir retirar essas células doentes da circulação. O que eu estou mostrando para vocês é uma aplicação da nanobiotecnologia, mas a gente tem inúmeras para estudar esses compostos, né? Aqui um outro estudo, por exemplo, foi arrancar os hidrogênios da carboxila, aqui, ó, da carboxila da M, o ferro está aqui no centro, e quando a gente faz isso e calcula a probabilidade em termos de energia nessa molécula, a cauda carboxílica, olha, se dobra sobre o ferro e o ferro fica protruso, fica para fora da cavidade do anel. E o que tem de interessante nisso? Isso aí já é só para mostrar para vocês vislumbrarem aí as possibilidades dessa nanobiotecnologia e as ferramentas de bioinformática. Normalmente, quando a quantidade de hidrogênio, de gás carbônico, ou temperatura, ou a enzima de fosfoglicerato sobe no seu corpo, ocorre uma queda na afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Por quê? Porque quando ocorre esse influxo essa quantidade a mais de hidrogênio, gás carbônico e temperatura,
o ferro ele acaba voltando para a cavidade do anel. Ele sai dessa condição aqui, ó, protruse, a gente calculou isso probabilisticamente, isso aqui volta para o plano do anel. Voltando ao plano do anel, diminui a afinidade pelo oxigênio. Então, eu já consigo pensar que o mecanismo de adsorção e desorção do oxigênio, ou seja, quando ele captura o oxigênio no pulmão, ele está protruso, essa carboxila está desprotonada. Quando ele deixa o oxigênio no meu tecido, essa carboxila ganha um hidrogênio, o ferro volta para o centro do anel e liberta o oxigênio. É uma hipótese, tá? Pensando nesse primeiro cálculo. Então, seria uma ideia de pensar em como que o ferro captura e liberta, captura oxigênio nos pulmões e liberta nos tecidos, né? Porque o que vai acontecer quando ele chegar no tecido para liberar esse material? Quando ele chega no tecido para liberar o oxigênio, aquele tecido tem uma quantidade de gás carbônico oriunda da respiração celular, de hidrogênios oriundos da respiração. E aí, naquele ambiente, então, vai haver um influxo de hidrogênios para dentro da hemácia. Esses hidrogênios se ligam na carboxila, o ferro volta para o plano do anel e libera o oxigênio no tecido. Protonar essas carboxilas, segundo esses cálculos probabilísticos, né, faz com que o ferro volte à condição planar e liberte o oxigênio, certo? Outra possibilidade de estudo, fármaco. Isso aí é o que tem de mais comum hoje em bioinformática, né? Planejamento racional de fármaco. Você testar fármacos e prever probabilisticamente a chance daquilo funcionar ou não. É o que está acontecendo para a Covid-19 em larga escala, tá? Eles estão testando fármacos já conhecidos. Isso aqui é um teste que eu comecei a fazer tem pouco tempo. Comecei a trabalhar com a putrescina. Dá para fazer com a putrescina, também a gente pode fazer com a espermina, que é um derivado do esperma. A putrescina é muito semelhante à cadaverina, né? Substância produzida durante a decomposição. E eu troquei, aqui tinha um átomo de nitrogênio, eu troquei por um enxofre. Qual que era a minha ideia com isso? É imaginar uma medicação que pudesse matar o parasita da malária antes que ele completasse o ciclo reprodutivo. Porque se ele não criar o cristal, aquele cristalzinho que a gente viu lá atrás, né? Ele não vai conseguir se libertar da hemácia. E aí eu consigo que ele, por si só, se anule ali dentro. E aí a gente conseguiria uma medicação aí para o que a gente tem hoje para o quadro de malária, uma vez que muitas das medicações que existem, elas não têm funcionado, dado o mecanismo evolutivo do parasita. Então são só possibilidades. Esse trabalho aí ainda está acontecendo, né? Estou só no primeiro dos testes. Eu completei aqui a coordenação do ferro com água, mas o ideal seria que colocasse aqui a histidina, né? Então, é só um pré-teste, na verdade, é só para mostrar para vocês algumas das possibilidades, né? Planejamento racional de fármacos, cálculo do paramagnetismo, pensar nos mecanismos de entrega de oxigênio, são só possibilidades. A gente já conseguiu trabalhar e mostrar alguns trabalhos de bioinformática em alguns eventos, estão vendo só? Inclusive eventos internacionais, esse trabalho que foi apresentado na Itália em 2015. Também já tem um artigo associado a esse tipo de pesquisa, né? A gente publicou em 2016, a gente publicou na IP Advanced, né? Numa revista americana, tá? E esse trabalho foi recentemente citado, 2019, final de 2019, ele foi citado aí por alguns pesquisadores iranianos que utilizaram esse mesmo método, aquele método matemático, aquela formulação matemática. Nós propusemos aqui, foi proposto num estudo aí ao longo de 6 anos, junto ao UFSJ. Ele foi citado recentemente por pesquisadores do Irã, e tem umas 3 semanas entrou em contato conosco aí um médico, cirurgião cardíaco, pedindo se a gente podia contribuir, porque ele quer estudar qual que seria a influência do campo magnético da Terra, o geomagnetismo, na formação do coração do feto. Porque o coração, vocês imaginem, ele tem mioglobina e ele também tem hemoglobina porque ele armazena sangue. Então, assim, ele é muito mais do que uma bomba propulsora. E aí ele entrou em contato conosco para a gente pensar em como que o campo magnético da Terra influenciaria na formação do coração desses embriões, sabe? Uma coisa bem interessante, mas assim, ainda não peguei para ler, não peguei para estudar, né? A gente tem aí que combinar para poder dar o feedback para esse pesquisador. E aí eu espero que vocês tenham gostado, assim, pelo menos vislumbrado um pouquinho do que é esse trabalho usando modelagem computacional, usando bioinformática, tá? Tem outras nuances aí, muito associada à biologia molecular, a DNA, material genético, né?
mas aqui a gente viu só um pouquinho do que isso pode nos fornecer. Eu vou acessar o chat, que aí, se vocês tiverem dúvidas, a gente pode ir respondendo, tá bem? Se tem artigo sobre esse assunto, Ana, tem sim, viu? Alguns. Tem um meu, né, esse que eu mostrei para vocês, tem esse outro iraniano, e tem uma literatura bastante vasta sobre esse assunto. E se você pesquisar bioinformática, vai aparecer, assim, 1 milhão de coisas para você trabalhar. Especificamente sobre o sangue, se você digitar grupo M, em português, inglês, espanhol, vai aparecer bastante coisa também. Ou modelagem computacional do sangue, modelagem computacional do grupo M, aparece bastante coisa, viu? E aí, pessoal, se vocês têm alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa, querem falar mais da superposição, que é uma coisa muito maluca, muito estranha, né? Muito obrigada, Alexandre. Um prazer, viu, você estar aqui. Fiquei muito satisfeita quando te vi entrando. É uma área bastante diferente, na verdade, né, pessoal? E ela mistura outras áreas, né? Ela mexe muito com a física, com a química, ela mexe com a tecnologia da informação, é muita coisa junto, né? Mas ela gera um resultado bem interessante. Ela ajuda a minimizar os custos das pesquisas, ajuda a preservar a vida dos animais, né, dos animais de laboratório, se a gente pensar assim. Muito obrigada, viu, Lucas? Mecânica quântica a gente sempre flutua, não se preocupe, acontece, viu? Acontece. E, Lucas, o nosso artigo está engatilhado, viu? A Samira vai entrar em contato com você. Pessoal, então, muito obrigada, viu? Estou à disposição. Alguns aqui têm o meu e-mail, né? Para aqueles que não são meus alunos, muito obrigada pela presença. Fico satisfeita, agradecida demais por vocês terem ficado aqui comigo, falando de mecânica quântica até essa hora, né? Muito obrigada, Jaine. Obrigada, Adriana. Muito obrigada pela presença, gente. Grande abraço para vocês, bom feriado amanhã e até uma próxima, né?